O Eufrates é um dos rios mais importantes do mundo, abrangendo desde a Turquia até a Síria e em seguida o Iraque. Este longo trecho de rio tem sido a principal fonte de água na região por mais de 10.000 anos, mas agora esse rio antigo está secando devido a circunstâncias que não conseguimos explicar, e mergulhando milhões em uma era de seca sem precedentes. No entanto, a seca do Eufrates não é uma surpresa, pois foi previsto em uma profecia assustadora que parece estar se tornando realidade, à medida que descobertas estranhas foram encontradas sobre o leito seco do rio. Agora foi confirmado que o rio Eufrates finalmente secou e algo aterrorizante está acontecendo. Mas o que foi encontrado sobre o leito do rio? Junte-se a nós enquanto exploramos essa enigmática história do rio Eufrates. Porém, antes de prosseguir, confira o comentário fixado. Livro em e-book proibido em toda a Europa por apenas R$15. Todos os segredos das sociedades secretas e o plano de controle mundial em português. Dando continuidade. O rio Eufrates é o rio mais longo do Oriente Médio, estendendo-se por mais de 2.800 quilômetros. Ele nasce no leste da Anatólia, na Turquia, e flui para o sul através da Síria e do Iraque. Antes de finalmente desaguar no Golfo Pérsico, o rio tem sido uma grande parte da história humana, com muitas civilizações antigas, incluindo a Mesopotâmia, se desenvolvendo ao longo de suas margens. Hoje o rio ainda é uma fonte essencial para irrigação, transporte e indústria. O que é fascinante sobre o rio Eufrates é que ele tem duas fontes, os rios Karasu e Murad, que se juntam perto do distrito de Keban, na Turquia. A Turquia é a fonte de ambos os rios, tornando-se um país importante para a saúde ecológica e econômica do rio. Começando no sudeste da Turquia, o rio Eufrates passa pela Síria e pelo Iraque, eventualmente se fundindo com o rio Tigre para formar. O rio Eufrates foi o centro da civilização dos Sumérios e Babilônios e foi disputado por muitos impérios, incluindo assírios, persas, gregos e romanos. Você sabia que o rio Eufrates é mencionado na Bíblia? Sim, o rio Eufrates tem um papel significativo na Bíblia. No livro de Jeremias, por exemplo, é mencionado como uma fronteira e uma importante referência geográfica na narrativa bíblica. No livro de Gênesis, ele é um dos 4 rios que fluem do Jardim do Éden, formando uma das fronteiras da terra prometida a Abraão e seus descendentes. Seguindo para o livro de Jeremias, encontramos uma profecia sobre o rio Eufrates. Jeremias profetizou que as águas da Babilônia, incluindo o rio Eufrates, secariam devido à idolatria do povo. Essa profecia é significativa, porque nos tempos recentes os rios Eufrates e Tigre estão de fato secando. Será que essa profecia está se cumprindo no livro do Apocalipse? Também tem uma profecia sobre o rio Eufrates. De acordo com o Apocalipse capítulo 16 versículo 12, o rio Eufrates secará durante os tempos finais, preparando o caminho para um grande exército do Oriente atravessar o rio. Isso é considerado um sinal de guerra final entre o bem e o mal, onde os monarcas do mundo se reuniram na área conhecida em hebraico como Armagedon. O rio Eufrates também possui grande importância na escatologia islâmica, com várias referências no Alcorão e em outros lugares proféticos. Ele é um dos 4 rios que fluem do Janá Paraíso e onde ocorreram grandes batalhas, incluindo Armagedon, também conhecida como Batalha de Dabik. Essa guerra é considerada um dos sinais do fim dos tempos, como profetizado pelo profeta Maomé. De acordo com a profecia islâmica, o rio Eufrates abriga uma montanha de ouro escondida que um dia será revelada ao mundo. Esse evento significará a aproximação dos tempos finais profetizados pelo profeta Maomé. O profeta advertiu também que quando o rio Eufrates recuar, revelando a montanha de ouro, as pessoas lutaram por ela e 99 pessoas em cada 100 serão mortas. Importância desse ato autêntico e narrado tanto em Sahih Bukhari quanto em Sahih Muslim enfatiza a importância de evitar a ganância e o materialismo diante de grande tentação. Embora o rio costumasse se dividir em vários canais, embairá criando um pântano considerável. Os pântanos foram drenados na década de 1990 pelo governo de Saddam Hussein para expulsar os rebeldes árabes dos pântanos.
No entanto, após a invasão do Iraque em 2003, a política de drenagem foi alterada e existe a possibilidade de que os pântanos possam se recuperar. Apenas embarcações pequenas podem navegar pelo Eufrates e elas mal conseguem chegar até a cidade iraquiana de Hit, que está apenas a 53 metros acima do nível do mar e a 1930 quilômetros rio acima. O rio é intransponível para navegação comercial devido a bancos de areia. Ele também é uma fonte crucial de irrigação para o Iraque e a Síria nos dias atuais. E continua a desempenhar um papel importante na economia e na cultura da região. Devido à corrupção das barragens e projetos de irrigação, o que tem levado à escassez de água na região. Então, qual é o estado atual deste poderoso e histórico rio? O rio Eufrates tem enfrentado vários desafios nos últimos anos, incluindo seca e uso excessivo dos recursos hídricos. Infelizmente, a construção de represas e projetos de irrigação na Turquia, Síria e Iraque tem levado a uma diminuição no fluxo de água no rio. Com mais de 25 represas e 19 usinas hidráulicas ao longo de seu curso, a atividade humana sem dúvida ajudou a reduzir o seu fluxo de água. Essa diminuição no fluxo do rio teve um impacto significativo nas pessoas e nos ecossistemas que dependem do rio. Por exemplo, reduziu a produtividade agrícola e afetou negativamente os peixes e outras aquáticas do rio. Além disso, a queda nos níveis de água no Eufrates tem sido relacionada ao aumento da desertificação e degradação do solo. Também houve dificuldades geopolíticas devido ao Éufrates secar. Vários países compartilham esse recurso vital e a alocação e gestão dos recursos hídricos e tornaram questões controversas. Isso causou muitas tensões políticas. As comunidades locais estão enfrentando escassez de água, redução na produtividade agrícola e insegurança alimentar, e isso por sua vez causa dificuldades econômicas. Estamos falando aqui sobre o impacto nos meios de subsistência das pessoas, sem mencionar a diminuição da qualidade e quantidade de água, o que prejudica os ecossistemas e a biodiversidade do rio. O rio Eufrates é muito menor agora do que há alguns anos. Sufocado pelas políticas de água dos vizinhos Iraque, Turquia e Síria, além de uma seca de 2 anos, muitos que ele em breve vai se tornar apenas metade do que costumava ser. Os agricultores locais podem ser vistos em terra um dia antes, flutuavam com seus barcos. É muito triste. Vamos ver as descobertas misteriosas no rio Eufrates que está chocando os cientistas de todo o mundo. Quem poderia imaginar que a seca poderia ser uma bênção disfarçada? Bom, no caso do rio Eufrates, certamente a seca revelou antigos sítios arqueológicos que antes eram desconhecidos, de acordo com Radibli, diretor do Departamento de Antiguidades da província de Anbar. A seca criou uma área totalmente nova de possibilidade. Pelo menos 75 sítios arqueológicos foram parcialmente escavados antes de serem submersos, abrangendo culturas desde 3000 a.C. até as eras suméria e romana. As comunidades judaicas antigas também estavam imersas na região. Mas agora, devido ao baixo nível da água, os arqueólogos têm conseguido visitar locais específicos pela primeira vez, incluindo um penhasco com uma sequência de túmulos pré-cristãos com rostos esculpidos. Uma das descobertas mais empolgantes é a antiga cidade digital Taubes, tendo suas origens há mais de 3.400 anos atrás. Ela se tornou visível devido aos baixos níveis de água do rio Eufrates na cidade iraquiana de Ana. Além disso, a seca também revelou o histórico castelo de Aztec na região de no leste da Turquia. O castelo, que só pode ser acessado de barco, foi exposto na superfície do lago na barragem de Quebrando. Devido à diminuição das águas, essa descoberta rara e valiosa proporciona uma visão única da arquitetura e das técnicas de construção da época, permitindo que pesquisadores construam um entendimento mais abrangente da história da região. Mas espere, ainda tem mais. O governo sírio construiu a barragem de Taqueba em 1968 sem desviar o rio Eufrates para o deserto ou criar lagos. Em vez disso, a barragem criou um lago que cobriu os monumentos históricos mais conhecidos ao longo do rio, incluindo centenas de cemitérios de mosteiros cristãos sírios que se acredita estarem presentes nesta região.
Conforme o nível da água Reco, alguns monumentos agora podem ser vistos, incluindo o cemitério subaquático, que pode ser observado quando o céu está limpo e o lago está cristalino. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, e até um próximo vídeo.